Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elebo Iban. Alfa Brasil, conectando você aos ancestrais. São 21 horas 6 minutos, horário de Brasília. Começando mais um programa Papo de Auô ao vivo. E o tema hoje eu vou falar sobre Abiku e Ebel-Orum. Agradecer os ouvintes no grupo do WhatsApp DDD 012 981510766 012 981510766. Quem quiser participar e falar ao vivo também ali no chat, é só poder participar. Tem a Rádio Fabrasil no Skype, radiofabrasil.com.br é o site oficial, no Facebook é /Rádio Fabrasil, o Twitter Rádio Fabrasil também, então todos os lugares tem Rádio Fabrasil. O seu aplicativo da Play Store, você entra no seu Android, entrando na Play Store, você baixa o nosso aplicativo da rádio também. Como sempre de praxe aqui, eu dou as boas-vindas, boa noite aos ouvintes. Primeiro aqui estão no WhatsApp, que é a Ketinho do Rio de Janeiro, o Thiago de São Paulo, o Thiago também, que é de São Paulo, né, mas é o outro Thiago. Ele está no trabalho dele, vai tentar escutar a rádio se o chefe dele deixar. Reginaldo Cavalcante, Rio de Janeiro, também está aqui, vai escutar o programa. Josélia, Rio de Janeiro. Enfim, tem mais outros ouvintes participando. Deixa eu só ver aqui no site agora, radiofabrasil.com.br. Dia do Rio de Janeiro, Buruboê, Babarro, Boató, o Trevisius, ou assim que se fala, se não for, me desculpem, também está aqui online. E outros ouvintes também que estão aqui participando, muito obrigado pela paciência e audiência. Hoje o tema muita gente não dá muita importância e muita gente não conhece. Que eu não vou falar muito o nome para vocês hoje, Abiku, ok? Abiku nada mais nada menos é um espírito que traz intranquilidade a qualquer família. Abiku é um espírito que traz intranquilidade a qualquer família. As pessoas no candomblé têm um costume de olhar Abiku. Nós, da cultura tradicional, nós temos um outro costume muito diferente. Um dos laços que se traz Abiku para nossas vidas é justamente quando a mãe tem abortos. Para Abiku não importa qual tipo de aborto que é, tanto que se realize, tal forma que se realize o aborto, já se traz o espírito de Abiku à vida das pessoas, principalmente da mãe. Vocês, se escutaram os últimos programas, vocês vão ver realmente quando eu falo que isso vem de mãe para filha e traz isso para toda a família, esse espírito. Se existe hoje um Abiku, né, nessa família, é porque a sua tataravó, sua avó, tataravó, tataravó também teve esses problemas, e esses laços eles acabam dando uma continuidade na vida da mãe, principalmente, e ocasionam sérios outros problemas, né? Principalmente a intranquilidade que eles trazem para a vida do pai e da mãe, principalmente. Se você nomear Abiku, podemos nomear duas formas de Abiku. O Amodê, que é o mais novo, e o Abá, que é o mais velho.
O Abiku nem sempre é aquele que nasce e morre, como é o nome é traduzido meio ao pé da letra. Não é aquele que a mãe abortou. E sim, é aquele que sobreviveu, ou a mãe morreu também. Ou os dois ficam vivos, mas ele pode ter bastantes problemas no seu dia a dia. Ou pode ter até um sucesso. Chegar a uma formatura, ganhar até um carro novo do pai, formatura da escola ou de uma universidade, ou ele pegar um mestrado e pum, morrer na formatura. Um acidente de carro, uma tragédia assim inesperada. Inesperada para nós, mas não inesperado para eles, esses espíritos, porque quando eles vêm do céu para a terra, já é dito o local, o horário da onde que eles vão morrer. Eles vão vir a morrer. Então é uma situação bastante séria. Outra ocasião que eu tenho que falar a vocês, que é importante, quem é antigo aqui na Rádio Fá Brasil, pôde saber as formas como se afastar esse espírito, porque eles não fazem parte da mesma comunidade do Ebel-Orum que eu vou falar para vocês. São comunidades, entre aspas, distintas, mas não são as mesmas comunidades, igual Ibedi, também os gêmeos. Então eu vou falar agora justamente de como afastar. Por experiência até agora, eu não vi outras alternativas, e principalmente com os anciões. Os anciãos. Desculpa, anciões é errado. O que eles me passaram até hoje é que se faz realmente uma consulta ao oráculo de Fá, principalmente, que o oráculo de Fá tem uma abrangência maior do que o Erendilogum. Se o Erendilogum é um pouco escasso na nossa visão, os versos, né, do oráculo do Orixá Erendilogum é um pouco mais escasso, é mais difícil. Imagina então no Opelé e Fácil, você tem que estudar bastante para procurar um verso que responda à necessidade do consulente, principalmente quando é dessa força Arabo-Abiku. Então, um dos itens é consultar oráculo, principalmente Ifá, que Ifá ali em muitos versos vai apontar quais são os elementos para que se afaste esse espírito, principalmente para criança, né? E a outra sequência é a iniciação de Fá, nem é Ixefá, primeira mão de Fá, é a iniciação de Fá. A terceira, que eu também acho muito primordial, muito importante, é a iniciação de Ebel-Orum, que eu vou falar para vocês o que é Ebel-Orum, entendeu? Então, Ebel-Orum, para alguns entender, para depois eu voltar no tema, é uma sociedade de nossos amigos que a gente tem no céu e amigos que a gente traz para a terra. Enfim, aí eu vou explicar voltando no Abiku. Então, eles são puramente companheiros espirituais. Falando da energia do espírito da Abiku, que não é bom, não adianta as pessoas colocarem uma iniciação de Orixá, qualquer ele que seja, tirando o Ebel-Orum, que não vai resolver o problema. Outra coisa que eu pesquisei bastante, e na época falaram muito que eu era o Abiaxé, né? Quando eu era jovem, criança, as pessoas do candomblé, os sacerdotes, falavam que eu era Abiaxé porque minha mãe estava
grávida de mim e ela estava fazendo um ano de iniciada no Candomblé, no Orixá, Iemonjá, e ela estava grávida de mim, então era Abiaxé. Depois vem as palavras novas Abionã e aquelas coisas vai. E isso, para os sacerdotes que eu já conversei, isso também não existe. Essa hipótese de você já nascer iniciado. Não existe essa hipótese. É impossível isso. De tal forma que existem pessoas que... muitos aqui vão chegar a esse conhecimento de vocês estarem dormindo, sonhando com muitas crianças ao lado de vocês. Isso pode ser a comunidade dos Abiku, como pode ser Ebelrum. Abiku Emere, Ebelrum, Mussou e assim vai. É muito complicado a gente traduzir isso, porque teria que ser uma pessoa muito bem equilibrada, olhando até o oráculo para não sofrer, não colocar as emoções dela no meio do oráculo e fazer tudo à torta e direito. Isso é muito perigoso. Então, falando de Abiku, como eu falei anteriormente, vocês acabam sabendo, vocês, né? Muitos que são não sabem. Por isso que eu falo vocês. Vocês acabam indo lá no céu, como eu falo de Ori e Destino, lá no Onibode Orum, etc. Vocês acabam se ajoelhando, pedindo tudo. E até a hora da morte, vocês escolhem. Nem sempre é o Olodumare, Deus, que vai te levar. E nem é o Olodumare que vai deixar você aqui na Terra. Porque isso se vai da escolha do destino da pessoa do céu para a Terra. Nem sempre é o Olodumare que vai estabelecer isso. Nem sempre. Algumas vezes sim. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Então, do mesmo modo que vocês fazem os acordos, fazem os seus pedidos e vêm até a Terra, vocês acabam... se vocês acabarem a descumprir esses acordos, vocês não vão ter muita sorte, muita prosperidade, muita alegria, e vão acabar se associando muito mais a esse espírito do que associando a própria razão que o pai e a mãe estão querendo trazer. Nem o pai e a mãe, seja ele católico, evangélico ou de outra religião, vai conseguir salvar. Muito menos aqueles que fazem parte da nossa cultura e não conhecem esse espírito. Vocês vão ficar muito comprometidos. E esse espírito vai acabar deixando normalmente os Abiku Omodê muito nervosos e impacientes, fazendo que o pai e a mãe cometam loucuras, do sentido de bater neles, educar erroneamente. A palavra bater é espancar mesmo, bater na bunda, na perna, né, e assim vai. Quando se sabe que esse espírito está na criança e você faz isso, ele vai se voltar contra você também. Ele não vai deixar com que você alcance as metas que você deseja. Ele vai atrapalhar a sua vida também. Não basta apenas a de algum, pessoal. Existem também Abiku. Ai, meu Deus, eu tenho que rir para não chorar, porque isso acontece frequentemente à minha volta, porque é um lugar onde eu me tornei um pouco PhD no assunto, entendeu? Então, quando eu vejo isso, eu sei mais ou menos como transmitir isso à pessoa. Falando um pouco mais de Abiku, que é extenso, né? Eles têm uma ligação, como eu estou querendo dizer a vocês, muito ligada à vida e à morte.
E a vida agrada a morte agrada a vida. Um faz parte do outro. Um faz parte do contexto de um ajudar o outro. Quanto mais esse espírito estiver ligado a alguém, principalmente trazendo problemas, por exemplo, da morte, trazendo muita morte à vida dessa criança, ele acaba tendo uma... como é que eu posso dizer? Existe uma isenção. Não tem mais por onde correr. Ele já está dando um sinal para que as pessoas à sua volta já deem um tchau, já não tem mais por onde correr, não tem mais uma... A casinha tá sendo tá sendo construída e já foi construída no céu. Normalmente, que eu estou falando da casinha, justamente aparecendo pessoas aqui que constroem sua casa no Orun, né? Você vê você mesmo lá no céu. Isso aconteceu por perto de mim aqui, que construindo a sua casa, vai construindo. Quando a casa estiver pronta é porque você já está preparando para ir embora. E você mal sabe o que é isso, né? Então, a gente não pode dar asas ao sofrimento. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Aí quando eu falo de orixá como ferramenta, é isso. Eu falei de Ifá, falei de Ebó e falei de Ebel-Unum. Oxum teve muitos filhos, Abiku. Oxum chegou a Orumilá e o próprio Orumilá e trouxe o remédio. Oxum casou com Orumilá. Oxum teve filhos com Orumilá e não teve filhos mais Abiku. E foi a mulher protetora dos filhos, Abiku. É um dos orixá, também essencial. Então, desde o parto, é importante aquela mulher que perde muito filho, é importante essa mulher não iniciar em Oxum, que a iniciação não resolve esse problema. Não é iniciar em orixá, Oxum, no caso, que vai resolver esse problema. Mas Oxum é para proteger, né, o feto, os órgãos, para que esse espírito não possa brincar mais com a vida da mãe. Esse é um fato interessante. Trevisius, a pessoa pergunta é boa, gostaria de saber de cidade que você é. Interessante a gente falar ao vivo aqui. No do Ocel Gundá, Ocel Moriolu, sim. Segundo a Yossalami, narra que Abiku tem reuniões e age também por Ori. Ocel Molu. Vou tentar lembrar desse verso, mas é interessante. Vamos entrar nessa parte de... narra que Abiku tem reuniões e age também por Ori. Ele faz um tratamento realmente com destino, né? Como eu estava falando no começo do programa. Ele trata justamente com o destino dessa criança. Vocês podem ver, eu vou falar alguns nomes para vocês de pessoas que são ligadas a Abiku, tá? Para vocês terem uma noção. Há pessoas que são ligadas que principalmente fazem o Sentaye, que é o batizado Yorubá nosso, o batizado Yorubá, faz a Sentaye, sai lá o Ifaori, Ifaessé, e a gente faz toda a cerimônia, os agrados e tudo mais. Quando se faz Sentaye, normalmente já sabe qual é o estilo dessa criança. E como essa criança vai brigar com a morte, então ela vai trazer um nome. Se vê que esse espírito tem um espírito Abiku na vida dessa criança. Então um dos nomes é Ayedum, a vida é doce.
né? Aqui Sotan. Eu estou tentando lembrar Almotunde. Esse é o Almotunde. Vem de pai, vem de mãe, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. E não cansa, viu? A situação é, se nasceu menina, vai nascer menina de novo. Se viu que era menina, que a gente tem aqui os nossas ferramentas para ver se é uma mulher, né? Se era menina, vai vir menina de novo. Se é menino, vai vir menino de novo. Vai tentar vir, até destruir todos os órgãos da mãe. Entendeu? Então é muito importante. Antes de ter filho, é muito importante fazer consulta, fazer bom, proteger a mãe, ver se vai ter algum problema espiritual, meio problema até físico, poder tomar as medicinas, as nossas, estou falando nossas, não a tradicional, e poder a mãe não tem mais nenhum problema de perder filhos assim como perde-se. E Tunde quer dizer voltar, tá, pessoal? Eu esqueci de falar, que eu tô olhando muitas coisas aqui, né, para poder falar com vocês. Então, todos esses espíritos que eu falando, todos esses nomes, eles renegam a morte, eles não querem morrer. Mas se você não fizer os rituais, eles morrerão sim, de uma hora para outra. Pá, você nem sabe, às vezes você não tem noção. Quem não tem um conhecimento para cuidar disso, não vai ter noção de como e quando saber que isso está acontecendo. Então deixa eu ver aqui a participação do ouvinte. Trevisius. Tá, ele falou, faz com que apareçam problemas inexplicáveis. Sim. A relação com o Corum nas constantes frustrações da sua contraparte. Sim. Me desculpe, sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Ok, Sorocaba. Araçatuba, desculpa, Araçatuba. Muito bem-vindo, pessoal de Araçatuba, muito bem-vindo. Tem que lembrar também aos ouvintes que esses espíritos que eu estou falando, Abiku nesse momento, eles se associam a outros espíritos também. Nos mortos, essas pessoas que já morreram, né, dentro da família, eles se associam e também fazem com que não deixa esse espírito se reencarnar de novo na Terra. Eles fazem isso também, certo? Além de atrapalhar a família que perdeu os filhos, que a mãe teve aborto. Então, outros que querem vir, eles vão bloquear para que não venha. Isso também acontece. Océumolo, eu estou tentando lembrar ainda. Só vou ver aqui nos meus trabalhos que eu tenho falando sobre isso. Océumolo, você deve estar falando de lembrando agora de Almoassode, Almoassawo, deve estar falando dessa frase de Océumolo, quando as mães queriam, quando se foi dito para as mães fazerem consultas juntas para terem filhos, porque não conseguiam ter, sim. Mas aí nós estamos falando já de Ebel-Orum, não de Abiku. Mas se for esse verso, por favor, me avise. Tá? O Dil Araruama. Uma mulher que fez aborto, existe alguma relação de Abiku? Se tem, quais problemas? Então, foi o que eu estou falando. Falei no começo do programa, viu, Dil? Não importa que tipo de aborto que a mulher vai ter problemas. Não importa se foi espontâneo, se ela quis tirar.
A nossa visão é essa. Não importa. Os problemas, acabei de citar alguns, existem vários. Vários problemas. Ela vai ficar mais irritada, vai ficar mais perturbada. O espírito, se tiver filhos, como aqui a gente tem, por exemplo, esse espírito vai atormentar os filhos. Ainda mais se, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma filha que chama Ayedun. Foi dado nesse aí dela. E esse espírito principalmente vai em cima dela e vai deixar minha filha totalmente desestruturada, com certeza. Porque esse espírito vai reconhecer a irmã. A irmã que está aqui na Terra já veio na frente. E ela, ainda mais é o problema. E ela, minha filha, ela fez o pacto com esse espírito. Então, se esse espírito não vir, vai ficar ruim para mim, vai ficar ruim para minha esposa, vai ficar ruim para ela e vai ficar ruim para meu filho. Porque ele vai querer levar os filhos também. Então, é uma briga constante nessa situação quando tem Abiku. Eles não se cansam, não. Tem que se fazer o ritual o quanto antes, né? Para poder eles se acalmarem. Aí depois disso, é importante que traga Ebel-Rum para toda a comunidade. E quando eu falo de Ebel-Rum, eu vou falar no próximo bloco. Quem tiver dúvidas, vamos tentar ajudar aqui. Yadibolá pergunta: tem idade para saber e se proteger dos Abiku? A partir da criança que nasceu, a criança indo fazendo as consultas periodicamente, conseguiríamos saber mais ou menos como se procede, sem problemas. Ketine falou: pensando aqui, antes de eu nascer, minha mãe sofreu um aborto espontâneo, ela caiu da escada. Será que é por isso que quando eu fiz Shefá, fui orientada, se algum dia quiser ter filhos, a fazer uso das medicinas? Primeiro, Ketine, você é Abiku, tá? Sua mãe sofreu um aborto antes de você nascer, e aí você veio, ela caiu da escada, ela sofreu um acidente, aí você veio, então você é Abiku. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você fez o Shefá, foi feito o ebó para isso? A pessoa em si, ela traduziu o Ifá e fez o agrado, quer dizer, o ebó, o sacrifício. Essa é a pergunta. Porque se não foi feito, realmente você vai ter que fazer. Porque se você vai deixar o espírito Abiku trabalhar até quando na sua família, entendeu? Então, quanto antes puder quebrar, fazer o ritual e quebrar, é melhor. Porque isso passa de geração a geração, como eu disse anteriormente, lá na tataravó. Pelo que eu sei, Mamis forçou um outro aborto após eu nascer. Será que isso fica no pé dela? Fica. O problema vai ficar para ela, para o seu pai e para você. Esse problema fica para ela sim. E o sofrimento, a morte é um sofrimento, tá, Ketine? A morte é um sofrimento muito grande. Dos que eu já vi dos Abiku, que não seguiram as orientações, a morte é um sofrimento, tá? Ou é um acidente de uma vez, ou sofrem um acidente, ou tem uma doença e sofre bastante nessa doença. É isso que acontece. Que eles deixam o barco rolar. Alguns são deixados o barco rolar, para alguns, né? Deixa o barco rolar, deixa ele ser feliz e depois, pega de uma vez. Entendeu? É isso que eu já vi já acontecer. Tire as dúvidas, assim poderá saber mais e se preocupar, Ketine. E não se preocupar, Ketine, é verdade. A Iá fez mais uma pergunta aqui. Eu estou tentando. Tem idade para saber proteger? Sim, eu tinha visto.
E quando não se batiza no culto Yorubá, como fica sabendo se a criança é bicu? Através das consultas. Mas o Babalaú, principalmente, tem que saber, através do oráculo ali, na consulta, tem que saber um pouquinho mais profundamente essa questão. Às vezes, a pessoa nem é abicu, mas o abicu está atrapalhando a vida dele, se faz um ritual muito parecido que se faz para uma pessoa que tem esse espírito tentando se reencarnar a vida dela. Ok, ela respondeu aqui. Luciano, cheguei agora. Bem-vindo, Luciano. Tá. O Dio falou, babá, uma mulher que fez aborto, existe alguma relação? Sim, já foi dito isso. Interessante. Então, essa questão, como eu estava dizendo, eu disse antes para os ouvintes que escolheram esse tema, é um tema muito difícil de falar e não é fácil de ficar falando. Eu particularmente não me sinto à vontade, é como se eu falasse de Yami para vocês aqui agora. Eu não me sinto à vontade de ficar falando isso publicamente, para deixar bem claro. Mas tentar passar alguma informação para o ouvinte e deixar gravado também aqui para o ouvinte, não me peça de novo para falar disso. Eu gostaria de falar disso só uma vez. Se quiserem um dia, esses que têm problemas, venham particularmente falar comigo. Pessoalmente, não por internet. Entendeu? Que eu estou tirando as dúvidas e tentando ajudar todo mundo aqui agora. Me sinto realmente muito desconfortável. Você pode ver os outros Awu, os outros Babalaô, eles não gostam de falar muito disso abertamente. Os que gostam de manter o segredo, né? Não gostam de falar muito isso abertamente. Certo? Então, eu queria falar um pouco de Ebel-Orum, que nós já falamos no programa Equilíbrio, em outros programas, né? E foi bem satisfatório porque nós estamos falando de um orixá que fala de comunidade, o orixá da comunidade. Aqui é muito normal no Brasil as pessoas, muitos sacerdotes e sacerdotisas, colocarem o nome Egbé no seu templo. Eu diria para não colocar esse nome Egbé, porque você pode lembrar de Egbé Abiku. Você pode colocar Ilê, Orixá, tal. Ilê, Ifá, tal. Ijó, Ifá, tal. Ou Ijó. Não coloque Egbé, porque vocês estão entendendo aonde que chama Egbé. Aonde está o fio da meada, o problema. Entendeu? Porque você tá lá, você tá vindo a morte, você faz ebó, mas você não sabe de onde a morte está vindo. Se realmente é a morte, né? Se realmente é a morte, ou é o abicu mesmo que está ali atrapalhando a leitura e tudo mais. Que quem atrapalha é o abicu, não atrapalha o oráculo. O oráculo vai responder. Quem não consegue ler é o que está, né, usando o oráculo. Essa é uma grande diferença que eu queria falar a vocês. E falar de Ebel-Orum é falar de uma sociedade onde nós temos os nossos amigos no céu. A gente faz essa comunidade. Todos... desculpem pela música, pessoal. Todos nós... Deixa eu baixar essa música aqui. Todos nós temos Ebel-Orum, ok? Para ficar claro. Todos nós temos Ebel-Orum. Todos nós no Céu pela Terra fazemos uma comunidade. Ebel-Orum serve para fortalecer a nossa comunidade, a nossa amizade, a nossa prosperidade em sentido amplo, né? E todos esses problemas, principalmente as crianças que estão doentes ao nosso lado, é importante utilizar esse orixá para que elas mantenham com boa saúde e não mantêm sozinhas. Porque, voltando um pouquinho do Abiku, da sociedade Abiku, eles normalmente deixam as crianças isoladas. Eles pegam esse espírito e deixam isolado. Quando, por exemplo, a sua filha
ou o seu filho vê uma menina, uma amiga, e conversa muito com ele, eles querem levar para outro lugar para fazer trazer problemas. Vamos dar um exemplo. Eu não posso dizer aqui que a menina, aquela Isabela, como é que é? Isabela Nardoni, tá? Eu não posso dizer, eu não estava lá, eu não posso dizer se o pai e a madrasta fizeram o ato ou não. Pode ser que aconteceu o seguinte também, a gente não sabe, por isso eu não posso avaliar, tá? Mas pode ser que ela mesmo, ela estava sozinha e ela foi e pulou. Abriu lá a janela, aquele negócio da janela da proteção, e foi lá e pulou e simplesmente se matou. Pronto, acabou. Resolveu a hora dela. Isso que eu tô falando pra vocês, a Bicu deixou a criança sozinha, calada, deixou a criança sozinha andar e tá num outro lugar, num quarto, conversando com alguém sozinho, pode esperar. Ou ela tá falando com os motos, né, com os outros motos, os outros amigos, ou ela tá só apenas brincando mesmo. Agora, como saber, que normalmente está em Irirana, visão. Isso é mais comum, né? Então, quando a gente quer ter Eberron, é justamente para a gente fortalecer isso. Eu vou dizer uma polêmica para vocês aqui, que eu não vou ficar quieto, não. Vou falar logo essa polêmica. Eles se fantasiam de orixá. Eles se fantasiam de orixá. Pode ser orixá Yorubá, pode ser orixá que vem na Umbanda, pode ser orixá do Candomblé. Eu ouvi dizer lá de 2 babalaô, um da minha família, outro fora da família, que não está sendo muito comum mais a possessão de orixá na África. Porque o Abiku vem e ele se manifesta à frente. O Abiku vem e fantasia, sabe fazer as mesmas danças, sabe fazer tudo. Fica com o olho aberto, aquelas coisas normais da nossa lá. Eles se manifestam. Os Abiku se manifestam na possessão. Pronto, eu falei isso aí. Isso acontece e eles podem imitar qualquer pessoa, qualquer espírito, qualquer coisa. Isso é totalmente normal também. Eu queria avisar isso para vocês, que se na Nigéria acontece, imagine no Brasil, onde tem muita possessão. Por isso essa ligação entre o céu e a terra tem que ser usada para as pessoas muito bem equilibradas. Que possessão, como muitos eu já ouvi falar aqui, que é do Candomblé também, não é para qualquer um, né? Então, a pessoa tem que estar muito bem mesmo estruturada, ligada, orinu, a sua mente interior com o seu superior. Tem que estar muito bem equilibrado, porque a situação não é brincadeira. Do mesmo modo que essas pessoas que têm possessão e não estão equilibrados, vêm outros espíritos, até mortos, que o Abiku traz, e a pessoa morre ali na hora. Entendeu? Então, papo de aô é isso, pessoal. Às vezes saem algumas coisas que eu falo com o Ifá, e algumas situações Ifá permite eu falar, e outras situações não deixa. Tiago falou aqui, Abiku está nas pessoas se passando por orixá na diáspora. Sim, fala abertamente isso, não tem medo de falar, como também acontece na Nigéria. Não tenho medo nenhum de falar sobre isso. Isso acontece sim. Entendeu? Isso é um trabalho muito forte espiritual. Eles, como eu disse a vocês, eles podem entrar em qualquer camada e trazer também uma comunicação muito grande de outras camadas para dentro de qualquer culto. Aqueles espíritos lá dos protestantes também, que às vezes é de verdade, acontece também, pessoal. Entendeu? Isso acontece também. Então, não falei muito de Abel-Orum. Um dia